Fala, treinadores, sejam muito bem-vindos ao Área Zero, o maior podcast de Pokémon com mega evolução. Fala, treinadores! Sejam muito bem-vindos ao Área Zero, o maior podcast de Pokémon com os poderes de Arceus. Eu sou o Zé e estamos aqui hoje com meu amigo Robson. Alô, treinadores, vamos hoje trabalhar com Pokémons brasileiros. É isso aí! Como vocês podem ter percebido, estamos apenas em dois. Nosso amigo Niba não está presente. Ele sofreu um pequeno acidente, mas fiquem calmos, ele tá bem, já recebeu os seus socorros, tá bom? Basicamente, ele enfrentou um Arcanine que deu um bite nele e foi super efetivo. Ele quase desmaiou. Já que o Niba é de grama. Não, Bite é Dark, né? Então ele é de psíquico. Não, eu pensei no Arcanine, então eu pensei... psíquico é humano, né? Eu pensei em Arcanine, eu pensei em fogo. Então Ele é o Niba psíquico. tomou um ataque de fogo. Então... Ele tomou um Fairfang, pronto, ele é de grama. Um Firefang. Isso, grama, ele gosta de Pokémon de grama, apesar de não ser o favorito dele. Mas é isso aí. E você agora, Robson? Você tá bem? Como que você tá? Eu tô bem, cara. Tô bem. Não tava esperando ter que começar esse episódio sem ele, né? Bastante triste, já que fazer a abertura sem o Niba é estranho. Mas a gente tá bem, tamo bem. Eu vou perguntar se você tá bem, não, só em homenagem ao Niba, à falta do Niba. Só porque eu esqueci uma ou duas ou 17 vezes? Beleza. Então tá. Aí, Niba, você tá vingado, ó. Ai. Mas eu estou bem, já ninguém quer saber, mas eu tô bem sim. Ainda mais porque eu estou muito animado pelo episódio de hoje, tá? Porque o episódio de hoje a gente ganhou os poderes de Arceus e vamos criar novos Pokémons. Exatamente. Certo, Robson? Absolutamente. Eu pensei aqui, ó, a minha temática é folclore. Qual a sua temática, Zé? Minha temática são animais que eu acho interessante. Não necessariamente são todos brasileiros, mas alguns sim, certo? Então vamos começar a conferir aí quais são os novos Pokémons e quem sabe no futuro eles não sejam lançados, né? Ou algo parecido. Então, meus amigos, estamos aqui, né? Vamos apresentar nossos Pokémons. Cada um de nós, né, criou 3 novos Pokémons ou 3 linhas evolutivas, certo? Cada um falará um e vamos alternando. O Robson vai começar, depois sou eu. Então, Robson, a palavra é sua. Então, pessoal, começando aqui, que eu adoro a ideia de Pokémon convergente, né? Eu adoro a ideia de ter um Pokémon que se assemelha a outro, quando na verdade ele não tem nenhuma relação com aquele Pokémon. E baseado nisso, eu criei um convergente para o Scrafty, que é o Sascrice. Esse seria o Pokémon baseado no Saci, né? Já que o Scrafty ele é baseado em um Vandalozinho americano. Eu criei um Pokémon, praticamente, eles são semelhantes, né? Assim como a temática de convergência, né? Eles são semelhantes. Eu criei o Sascrice. Tem, obviamente, a pré-evolução, que é para basear nos Scraggy, só que não trabalhei ela, meio que não interessa. O Sascrice, ele é sombrio de vento, né? Eu desenhei ele. Imagina o Scraft segurando uma calça com o espaço apenas para uma perna e que embaixo dessa perna tem um tornadinho puxando a calça dele. Então ele tá segurando a calça pro tornado não levar. Com uma mão ele segura a calça e com a outra mão ele segura um cachimbo que faz bolha. Bolhas, né? Porque senão não poderia, né? Porque é um jogo pra criança, então o cachimbo não pode fazer outra coisa. Ele tá usando a touquinha do Saci, obviamente. E diferente do Scraft, ele não tá com a cara... O sorriso dele não é aquele sorriso deitado. É aquele sorriso normal, é um sorriso de quem tá achando graça da situação, entendeu? Entendi. Ele é um malandrinho, é isso? Ele é um safadinho. Malandrops. Ele é um safadinho e isso se reflete na criação dele, né?
Ele é do tipo sombrio e vento, né? O tipo sombrio porque ele faz peripécias, ele é mal, vamos dizer assim. Mal no mesmo estilo de maldade dos Pokémons, né? Aquela maldade, mas nem tão maldade assim. E vento por conta do furacãozinho dele, né? E das bolhazinhas de vento que ele faz. Eu dei uma habilidade pra ele que... Eu não dei um nome, né? Mas o intuito da habilidade dele é uma habilidade que se ativa na primeira vez que ele aparece em batalha. Ele simplesmente remove todos os itens dos Pokémons adversários, né? Assim como o Saci. O Saci, na lenda, né? Ele faz algumas coisas desaparecer em alguns contos, né? Ele faz algumas coisas desaparecerem. Aqui, ele faz com que os itens, os objetos dos inimigos desapareçam. Muito interessante. Ele mantém toda a linha de status do Scraft, assim como alguns, se não todos os convergentes. E eu não pensei num ataque assinatura pra ele, sendo sincero. Mantive só nisso aqui. Não, mas é interessante. Nem todo Pokémon tem ataque assinatura, mas essa habilidade eu achei muito interessante, cara. Poderia existir, na verdade, uma habilidade dessa, de verdade, porque seria bem útil, né, por exemplo, em competitivo, essas coisas, né? No estilo do Neutralin Gas, do Weezing, que assim, vai desativar todos os itens, né? Não é só do adversário, é do parceiro também, então seria razoável, sabe? Daria pra fazer uns combos legais. Então, o Sasscrass, ele rouba todos os itens. Rouba. Não é que ele desativa, ele faz com que você não tenha. Não pensei sobre. Porque é trabalho mal feito. Foi tudo feito às pressas. Não, o Sasscrass é um Pokémon que eu sempre tive na cabeça. Eu sempre quis um Pokémon baseado no Saci, né? Se Pokémon um dia for feito no Brasil, tiver uma região baseada no Brasil, tem que ter um Pokémon Saci, de algum jeito. Então, eu sempre imaginei ele com fisionomias e aspectos, assim, animados, vamos dizer, muito parecidos com o Scraft. Porque tem todo esse lance de segurar o short, de ser malvadinho, entendeu? Entendi. Eu acho muito legal. O pessoal fica falando que a Whimsicott é meio que baseada também em sacis, mas eu acho que é um pouco de forçação de barra, sabe? Mais ou menos. Mas essa sua ideia é muito legal, cara. Eu gostei de verdade. E realmente combina com a linha do Scraft. Essa questão da touca que o Saci tem também, é bem legal. Eu ainda não... como eu não desenhei uma pré-evolução pra ele, eu não sei se eu posso colocar ele como uma evolução alternativa, tipo Galarian... Não, seria Misterheim, né? Um Misterheim pro Scraft. Ou se seria simplesmente um convergente com uma outra pré-evolução, só que com o mesmo intuito. Não pensei sobre. Pode ser, na verdade, os dois funcionariam, né? Daria certo dos dois jeitos. Mas eu achei muito bacana, Robson. Muito bacana. O meu primeiro, na verdade, são dois. É uma linha evolutiva de 2 Pokémons. Sendo que a primeira, a pré-evolução é o Ururu e a evolução é o Urugrito. Ambos são baseados no animal Urutau. Para quem não conhece, joga no Google Imagens Urutau. Você vai ver um pássaro extremamente macabro. Por causa disso, ambos, né, os dois aí, são do tipo fantasma e voador, certo? O Ururu, ele é um passarinho com um bico bem grande, os olhos bem assustadores e umas olheiras profundas e as penugens mais enrugadinhas, né? Tanto é que na cabeça dele as penas parecem um cabelinho enrolado. Ele tem uma cor mais escura para se camuflar à noite. Ele é um Pokémon de hábitos noturnos. É um pouco assim, a plumagem dele é mais escura, virado pro preto, mas meio esverdeado, porque ele vive dentro de florestas e locais gramados. Ele evolui no nível 40 à noite. Ele pode ter 3 habilidades. Naturalmente, ele pode ter Color Change ou Protein, igual o Kecleon. E a High Ability dele é o Big Pex, aquela habilidade que não pode diminuir a defesa, que alguns pássaros têm. Os status deles, ele tem 60 de HP, 30 de ataque, 35 de defesa, 50 de especial ataque, 60 de especial defesa e 50 de speed. Aí, quando ele evolui, ele fica com o corpo mais alongado. Durante o dia, ele fica extremamente parado, imóvel. Ele tem também uma coloração um preto, meio esverdeado. Só que as penas da cabeça dele crescem bastante, fica parecendo um cabelo longo. Naturalmente, ele fica de olho fechado e bico fechado, mas quando ele sai à caça ou à noite, que ele tá mais ativo, ele também abre os olhos com os olhos bem macabros e profundos, continuando com aquelas olheiras,
assustadoras e um bico imenso, que abre uma boca muito, muito grande, né? Ele fica parado geralmente em troncos ou locais gramados. Bom, o tipo é o mesmo, né? É fantasma voador. As habilidades naturais não mudam, Color Change Protein, só que a Big Pex vira uma habilidade nova, que chama Grass Camouflage, né? Que ela só se ativa no terreno de grama. Apesar dele ser voador, um dos efeitos é ativar mesmo ele sendo voador. O efeito de recuperar a vida vai recuperar nele. Aumenta 50% da defesa no terreno de grama. Se o terreno de grama sair, perde o efeito. E ele também ganha stab dos golpes de grama, tá? Que aí fica tipo a habilidade do Deomais, sabe? É como se ele tivesse um stab a mais. De quem? Deomais, aquela âncora lá de Alola. Ok. Eu não sei se falei certo, né? Às vezes tem uns pokémons que eu falo o nome meio errado. Tipo Dilgongo. Dilgongo. Mas o Dilgongo virou Dilgongo agora, né? Mesmo que não seja, ele agora é Dilgongo. Muito mais legal, o Dilgongo. Muito mais legal. E aí os status dele, né? Ele tem um total de 480 de status. O HP é 90, ele tem um bom HP. O ataque e a defesa são fracos, né? 50 de ataque, 70 de defesa. O especial ataque é 110 e a especial defesa é 115. E ele é bem lento, tem 45, então é meio que um Pokémon aí no estilo de Tricky Room. Né? Mas pra quem vai usar ele aí, pode usar. Engraçado que o Zé, ele cria o Pokémon e ele já taca a estratégia que vai ser usada pro Pokémon na cabeça. Não basta a criação. Sim. Ele já tá pensando Nossa, eu já Pokémon. fiquei viajando. Ele já tá pensando no Pokémon dentro do BGC, usando ele e os caralho. Nossa, muito legal. E aí na Pokédex diz que ele tem um voo muito, muito silencioso para conseguir predar suas vítimas à noite, né? Que geralmente são pequenos pokémons roedores. Eu gostei bastante. E ele é um pokémon bem assustador para quem gosta aí dos tipos fantasma. Pra quem tá só ouvindo, né? Mesmo se você estiver vendo alguma coisa, você não vai ver o que eu estou vendo. Que o Zé desenhou o Pokémon dele. Ele não só está falando sobre, ele desenhou. Eu tô vendo aqui as duas evoluções. Quem sabe aí, eu vou desenhar, eu vou tentar dar uma melhorada no desenho, colorir ele. E quem sabe a gente não posta aí no Instagram. Aliás, só um pequeno merchan aí, sigam a gente, curtam, compartilhem, sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, no nosso canal do YouTube também, galera. Dá uma força lá pra gente. Todas se chamam Área Zero Podcast, pessoal. Todas com o mesmo nome. Então é fácil de achar. E isso aí. Isso aí, Robson. Eu ia falar isso aí, Niba. Isso aí, Robson. É o costume. Pessoal, só pra avisar, o Robson, quem está falando aqui, está sem celular. Então, se parecer que eu estou um pouco ausente no Instagram do Área Zero, é por um motivo. O motivo pelo qual eu estou sem celular. E hoje em dia a tecnologia me obriga a ter acesso ao meu celular para ter acesso a todas as outras redes sociais que eu tenho. Então se eu quiser entrar no meu e-mail em um outro telefone, vai aparecer uma mensagem no meu celular perguntando se eu quero confirmar a entrada no e-mail naquele telefone. Só que o meu celular não tá funcionando. Então eu não consigo logar no meu e-mail. E aí se eu for tentar entrar no meu Instagram, o meu Instagram vai mandar um e-mail pro meu e-mail. E aí eu não consigo entrar no meu e-mail para poder pegar acesso ao meu Instagram. Então sem telefone eu não consigo ter acesso a nada. Então basicamente vou ficar sem Instagram durante um bom tempinho até chegar a bateria nova pra tentar ressuscitar o telefone. E é isso. Mas logo voltamos às normalidades, né? Tomara, eu não aguento mais ficar sem telefone. Ai. Bora pro a segunda rodada aí de pokémons novos e promissores? Segunda rodada de pokémons novos e promissores, eu vou mais uma vez pra uma espécie que é semelhante a um pokémon que já existe, né? Mais um convergente de um pokémon que já existe. Dessa vez aqui seria uma contraparte para o meu amado Palafin. Um dos meus pokémons favoritos dessa nova geração é o Palafin. E eu criei um, assim, poderia não ter nada a ver com o Palafin, mas eu gosto muito da ideia do Palafin dele se transformar no meio da batalha. Então eu desenvolvi o Uiaro, que o nome é baseado em um dos nomes do Boto cor-de-rosa, né? E isso se dá por ele ser um Boto cor-de-rosa. Por isso que ele é parecido com o Palafin, porque ao invés de ser um golfinho, ele é um Boto, assim como o Palafin é um herói. Ele é um vilão. Então vocês imaginem um Palafin com uma capa de verdade, diferente desse negocinho que ele tem nos braços, né? Aí o Palafin, ele tem um símbolo meio que de super-herói ali no peito, imitando um coração. E o Iaro, ele tem um coraçãozinho com um chifrinho, sabe? E ao invés de ele usar uma máscara de super-herói, né? Que o Palafin, ele tem uns detalhes nos olhos que dão a entender que ele tá usando uma máscara de super-herói. O Iaro, ele tá usando aquelas máscaras de ladrão mesmo, pra esconder o rosto dele, safado.
pilantra. Eu não pensei muito na tipagem dele, eu tava entre água e veneno e água e sombrio, né? Porque o menino do mal, ele poderia ser ambos, né? Que são tipagens associadas a Pokémons malvados. Ele possui simplesmente os mesmos status do Palafin, né? Alternando somente do ataque pra especial ataque, senão aí seria muito plágio. E a transformação dele seria toda vez que um Pokémon fêmea entra em batalha, ele se transforma, né? Porque, assim como o Boto cor-de-rosa, ele é safado. Ele vê uma fêmea, ele rapidamente se transforma e vai dar em cima daquela fêmea. Então ele vai ficar mais forte quando tiver uma fêmea do lado de lá, simplesmente pra se amostrar pra ela. Essa foi a minha ideia. Eu tentei desenhar aqui também, mas eu não consegui mandar pro Zé, porque, como eu disse anteriormente, eu estou sem telefone. Mas tá aqui meu desenho. Se tudo der certo, eu tento melhorar ele e a gente posta no Instagram quando eu conseguir meu telefone. Mas olha, a ideia é muito boa, Robson. Eu gostei muito dessa ideia. um Palafin pegador de casadas, né? Perfeito, perfeito. Cara, como é que ninguém pensou nisso? Como é que ninguém pensou nisso? Então. É que eu acho que a Pokémon Company deve achar um pouquinho pesado essa história. Não, nada a ver, nada a ver. Ele não precisa pegar É. casada, sabe? Ele dá pra disfarçar isso aí, dá pra disfarçar. Dá pra ficar subentendido que ele pega casada. E assim, é uma coisa que você até tinha comentado, que por ele ter essa habilidade, então ele só existe no sexo masculino, né? Exatamente, ele é um Pokémon rosa que só existe no sexo masculino. Interessante. É isso, mas a gente não falou, né? Os meus, pelo menos, são tudo 50-50, macho e fêmea, né? Eu aí, esse é 100% macho. Tirando o Yaro, todos os outros são 50-50. Não faz diferença. Legal, mas gostei muito mesmo dessa sua ideia, cara. Também é muito promissora. Podia realmente existir um Pokémon desse. Eu adoro as mitologias brasileiras, né? O folclore. Eu adoro os folclore brasileiro, cara. Eu poderia fazer uma lista de 151 Pokémon só baseada em folclore. Tanto é que volta e meia, né? Tem gente que cria aí as Pokédex e tal, brasileiras. Sempre tem, né? Uns Pokémons muito interessantes das lendas. Tanto é que tem muito Pokémon que é baseado em yokai, que não deixa de ser as lendas japonesas, né? A Froslas e o Glalie são baseados em yokai, né? São exemplos que eu tenho na mente agora que eu sei que são baseados em yokai. A Froslas e o Glalie. Tipo o Ludicolo, a Mawile, tem um monte que é. Tem alguns que são assim, tipo, é um yokai meio que misturado com um animal, sabe? Tem muito Pokémon assim. São as lendas deles. Pra eles faz muito sentido, a gente gosta, só que a gente precisa pesquisar sobre, né? Pra gente é só um bicho estranho. Se tivesse algum baseado nas mitologias brasileiras, pô, a gente já ia bater o olho e já ia saber, né? Interessante. A gente tem exemplos assim de como são baseados de fato em cultura local, tanto quanto o nascimento das regiões que vieram depois do Japão, né? A gente tem o Nova Kalos, Galar e Paldea que já começam a ter ali algumas referências à cultura do país em que eles foram inspirados, né? Tipo o Furfrou existir em Kalos e ele ser um Pokémon cachorro, e a França assim, é um local onde teve muita criação de raça de cachorro. O Poodle é uma raça que provavelmente deve ser famosa lá, então tem alguns Pokémons que você vê que são mais ou menos ali da região, sabe? Tem uma base, não é tirado do zero. Sim. É bem interessante. Quem sabe no futuro lá, a 12ª geração, não seja baseada no Brasil e tenha, né? Se for. Eu acho que nunca vai ter. Nunca, cara? Não sei. Infelizmente, eu acho que nunca... Não, se eles fizerem uma baseada no Brasil, eles vão fazer, tipo, América Latina, geral. Não vai fazer Brasil. É verdade. Porque se for para pensar, tipo, o Brasil, por mais que territorialmente seja muito grande, mas é um país só e tem muitos outros países de língua espanhola. Então, sei lá. Eles podem fazer também, nem América Latina, eles podem fazer, tipo, a região ali dos Incas e dos Maias, sabe? Floresta Amazônica, que pega ali um pedaço de Brasil, um pedaço de Equador, isso é Venezuela, Peru. Mas se fizer de lá, com certeza vai ter Pokémon brasileiro também, porque tem muita história ali. O Boto, por exemplo, é de lá, né? É, do norte. Então, minha esperança é essa. Minha esperança é essa. Mas aí a expectativa é pra quem sabe. Quem sabe um dia, né? Bom,
Agora, continuando a segunda rodada, será também o meu mais um de uma linha evolutiva de 2 pokémons, certo? Esses pokémons, eles são baseados em outros 2, né? Uma mistura de outros 2. Eles são baseados no Mussaranho. Isso eu achei muito criativo. Do Mussaranho, que ele é um ratinho, se o pessoal aí quiser tá ouvindo a gente jogar no Google Imagens, o Mussaranho é um roedor, um ratinho bem pequenininho, com narigudo e com rabo comprido. E a outra metade seria o besouro bicudo. Na verdade, tem várias espécies de besouro bicudo, mas basicamente é um besouro que é como se ele tivesse um narizão e na ponta tem 2 anteninhas nesse bico dele, entendeu? As antenas dele ficam no bico. Ele é bem estranho, na verdade. O nome dele chama Velanho. Muito bom, Velanho. velho. Qual a explicação também desse é nome? inseto Qual a mesmo. explicação desse nome? Porque ele é um mussaranho veloz. Ah! A criatividade Entendeu? latente do Zé, cara. Nossa, eu fico doido com inventar essas coisas. E aí a minha ideia é o quê? A primeira fase seria o Mussouro, que ele é basicamente o ratinho, o mussaranho, corpinho, redondinho, gordinho, bonitinho, orelhudinho. Só que aí o nariz e o rabo comprido, inclusive assim, o rabo é mais comprido, só que ele aparenta. O nariz e o rabo são bem parecidos, e na ponta do nariz tem as 2 anteninhas igual do besouro, só que essas anteninhas funcionam como mãos. Ele consegue ir tateando e pegando as coisas com ela, né? E Agora que eu reparei que ele não tem mão, né? não, ele tem 4 pés, que são pés de besouro, e as mãos dele E as ficam mãozinhas dele tá no nariz. Isso. E aí ele tem uma casca protetora, que como se fosse as cascas do besouro, né? Que na verdade é um par de asa modificado, né? Mas é como se fosse as costas duras de um besouro, certo? A Pokédex diz que ele costuma encontrar coisas e itens no fundo das florestas. Inclusive ele evolui no nível 18 dentro de alguma floresta. Ele geralmente é encontrado nas primeiras rotas, por isso ele é uma mistura do inseto regional e do roedor regional. Interessante. E como dá pra entender, o tipo dele é inseto normal, um tipo novo aí, que é um tipo interessante. Não existe ainda. Uma exclusividade. Exclusivo dessa linha evolutiva. As habilidades deles também podem ser 3. Tem Swarm ou Pickup, né, para pegar esses itens. E a Raid Ability dele é o Speed Boost. Os status dele são bem fracos, como todo roedor e inseto de começo de jogo, né? 40 de HP, 50 de ataque, 40 de defesa, 15 de especial ataque, 25 de especial defesa e 70 de speed, que é o que mais se manifesta aí. Evoluindo, ele muda, né? Ele fica com um corpo mais alongado, com as asas dele, que na verdade são asas protetoras, né? Ele não consegue voar nas costas, ele consegue se propulsionar para correr mais rápido. As patas da frente são curtinhas e as patas de trás viram pernas musculosas que fazem ele correr muito, muito rápido. Parece que ele é saltitante. Isso, lembra um corpo de um canguru, só que mais afunilado, assim, né? Mais esguio. As orelhas também ficam mais pontudas e o nariz também cresce e as anteninhas com as mãozinhas para pegar coisas também crescem e ficam mais fortes. Ele é um Pokémon muito rápido, diz na Pokédex que ele corre muito rápido, ele é muito ligeiro e ele vive em bando, né, para se proteger de predadores. Eles não caçam, eles comem. Ele só muda uma habilidade, Swarm e Speed Boost ficam iguais e o Pickup vira Adaptability, né? Que ele que dá um bônus de dano para os golpes do tipo dele, no caso, inseto e normal. Ele tem 75 de HP, 120 de ataque, ele começa a ficar bem rápido, bem forte, né, do lado físico, 85 de defesa, 30 de especial ataque, 65 de especial defesa e 90 de speed, que não é muito, mas se ele tiver speed boost vai ficar aumentando aí todo turno, totalizando 465 de base de status. Mas ele eu gostei, sabe? Eu não consegui desenhar ele muito bem, né? Eu vou tentar melhorar ele, mas eu gostei desses Pokémon. Eu tinha na ideia, desde muito tempo atrás, de criar um Pokémon mais ou menos desse tipo. Mas aí depois eu pensei, falei, ia misturar com outro Pokémon, ia ficar muito legal, né? Quer dizer, com outro animal, né? No caso, o Mussaranho misturado com o Besouro Bicudo. E eu acho que a ideia até que ficou legal, eu só preciso desenvolver melhor o desenho. Eu acho que a primeira forma pra quem
quem tá vendo, óbvio, né? Quem não tá vendo, infelizmente, vocês vão ficar na imaginação aí. Eu acho que a primeira forma dele ficou, assim, bem criativa. A segunda é que ficou meio confuso, né? Que parece que é um canguru, parece que é um besouro, parece que é um roedor, parece que é um coelho, parece muita coisa. Mas, assim, a criatividade latente. Tem uma espécie de mussaranho que ele anda quase que em duas patas, entendeu? O mussaranha é o menor roedor do mundo, né? Ou não? Eu acho que é. Eu acho que é. E ele é muito, muito rápido. Tanto é que ele vive pouco porque o coração dele é muito acelerado, sabe? O organismo dele é muito, muito acelerado. Jogando no Google aqui, tá dizendo que ele é menor do que uma abelha? Não, que bicho é esse? Não, abelha não. Mas ele é bem pequeno. Bem pequeno mesmo. Não tem como esse bicho ser menor do que uma abelha. Eu tô vendo aqui ele no dedo de um homem, não parece menor do que uma abelha, não. Não, ele é pequeno. Ele é bem fofinho. Ele é bonitinho. E aí a ideia seria misturar os dois e o focinho dele, porque ele usa, né, o focinho pra cheirar o animal mesmo, né? Inclusive o que tem em comum com o besouro, né? Que aí, tanto é que, assim, a minha ideia é o quê? A pré-evolução, ela é quadrúpede. E a evolução é bípede. Só que o bípede tem as patinhas da frente muito pequenas, tipo um T-Rex. Então, a ideia dele conseguir pegar as coisas é com as mãozinhas do nariz, com as anteninhas do nariz, entendeu? Entendi, cara. Eu achei muito foda. Eu achei muito, muito criativo, cara, essa segunda evolução. Isso é muita coisa em uma coisa só, mas é muito criativo. Ai, cara, eu queria muito ser designer de Pokémon. Mas pra esse aqui você não pensou em nada competitivo, não? Não, a ideia é que no competitivo ele é mais atacante físico. E aí ele pode ter o clássico Protect com Speed Boost, né? Maximiza o ataque, e aí ele vai aumentando a velocidade e vai batendo na galera. Ou, né, no time de Tailwind, usa Adaptability mesmo, que aí já dobra a speed dele, ele bate primeiro e bate forte, com os golpes de mesmo tipo, né? Os stabs dele. Só a Swarm, que é a habilidade mais inútil dos insetos no geral, né? E a Swarm padrão, né? Pra quando o inseto não tem habilidade boa, ele tem Swarm pra... Toma aí. O Scyther é um que tem esse troço. Scyther e o Scizor, se não me engano. Scizor eu tenho certeza. Muito ruim, cara. Porque eles colocam que, assim, é meio que... é tipo as habilidades dos iniciais. O povo só usa quando a outra é muito inútil. Tipo o Swampert, que a Hide Ability dele... Eu gosto... O Swampert é meu Pokémon favorito. Mas, tipo, a Hide Ability dele não dá pra usar, que é Dump. Que evita autodestruição, tipo Explosion, Self-Destruction. Só que, cara... Nossa, e o Pokémon só tem uma fraqueza, então quais as chances dele sentir realmente que esse Explosion vai ser bom? Não, cara, não... Tipo, evita que o outro vai... Ele só é bom pra quando você quer capturar um Pokémon Shiny que se explode. Isso eu achei um Electrode Shiny. Aí eu jogo ele na frente... E fico tentando até conseguir capturar, mas, meu, é muito inútil. Aí você usa a outra, né? Pra ser sincero, eu assim, óbvio que isso pode render um episódio inteiro, mas eu gosto dessas habilidades que elas só têm uma função em específico, sabe? Eu tenho esse prazer de ver que a habilidade ela só tem essa função, porque às vezes o Pokémon ele não tem utilidade nenhuma. Né? Mas aí ele tem essa habilidade e ele é fácil de conseguir, então ele se torna útil para aquela função. Então, por exemplo, a gente tem um Swampert, ele vai servir, a Hidden Ability dele vai servir simplesmente pra você evitar de perder um Geodude, um Gravely, um Golem, um Electrode, Shiny, que vai se explodir muito provavelmente. Mas aí o ruim é que você tem que manter ele no time, né? Você tem que manter... E assim, eu gosto, na verdade... depois a gente pode fazer um episódio só disso, falando das habilidades, as melhores, as piores, as situacionais. Mas, eu gosto muito dessas habilidades que têm efeito fora de batalha e podem ser úteis. Tipo, Illuminate, da Starmie, da Stadium. É completamente inútil, não faz nada em batalha. Só que, por exemplo, você tá caçando algum Pokémon específico, ou quer achar mais Pokémon, ela dobra a chance de você encontrar Pokémon, entendeu? Maravilhoso. Pra Shiny Hunt isso é muito bom. Sim, com certeza. Né? Aí tem Frisk também, quando você tá querendo... É que agora não tem item, né, em Pokémon Selvagem, mas em outros jogos que tinham, pra achar item, sabe? Eu acho bem interessante. Pra não dizer que não tem item, tem duas categorias de Pokémon que eu sei que tem. Uma é o Bisharp e a outra é os Paradoxos. Eles podem vir com a bateria deles. É o... Como que chama? Não sei o que, Boost? Eu não lembro como é que é o Energy nome, Boost. Não, um negócio assim. Mas e o Swarm é uma habilidade que ele tem algum efeito fora de batalha. Não sei se acha mais fácil Pokémon inseto. Agora não tô lembrando de cabeça, mas essa alguma não sabia, coisa não. Tem sim. Depois eu preciso dar uma procurada, mas eu lembro que tem. Eu sei do Magnet Pool.
Ah, sim. que faz com que você não consiga sair da batalha se você for metal. Que inferno, cara. Ah, e aumenta a chance de achar Pokémon elétrico. É Não sei elétrico? se Eu é pensava que era metálico ou metal. elétrico. Não, eu não sei, eu real não sei, mas eu achava que era metálico. Não, eu acho que é metálico. É, metálico. Aumenta a chance de você achar Pokémon metálico. É inferno, eu tava tentando capturar algum Pokémon com Scizor e tropecei em algum Pokémon que tinha essa droga dessa habilidade. Eu não conseguia tirar o Scizor, nem fugir da batalha por causa desse troço. É, tanto é que o pessoal tinha alguma época aí de competitivo que o povo usava o Magnezone pra lidar com, eu não sei se era Scizor ou Metacross, sei lá. Porque tipo, o Magnezone, ele tinha muita defesa, ele conseguia lidar muito bem, ele resistia a tudo que o Pokémon metálico que o pessoal tava usando tinha e não conseguia trocar. Então aí você punha e ficava batendo até ele perder o Pokémon. Era uma beleza. Pokémons que fazem isso são bem chatinhos, né? Tem o Arena Trap do Dugtrio e o é o que é? Spell Shadow Tag, Tag. é o Shadow Tag do Wobbuffet, né? Que tem um amigo que ele botou É esse... o Abofete do. E o Wynaut, ele botou esse troço pra poder batalhar contra mim e eu fiquei preso contra a porra de um Wobbuffet, velho. Nossa, que triste. Não, eu tava fazendo uma batalha do torneio competitivo lá do pessoal colega lá do grupo de VGC e tava lutando contra uma Goftel. Cara, que chato, mas muito chato. Não conseguia sair. E ela paralisava a galera e você só consegue sair de Shadow Tag se você for tipo fantasma. Pokémon fantasma sai. E Arena Trap se for voador. Ah, tem essa condição? Tem. Não, do Arena Trap eu sabia porque não dava pra capturar a Cresselia, nem os três do Rio lá de Sinnoh. Mas o Shadow Tag eu não sabia, não. É, e assim, se você também tiver, tipo, outra Goftel consegue sair. E ou do tipo fantasma também sai. Mas só também. O resto, não. Ai. Bom, Robson, vamos pra terceira e última rodada? Vamos para a terceira e última rodada. Essa aqui é a minha obra master, né? Esse aqui foi o que eu melhor pensei, mas é outro também que eu já tinha programado ele pra quando um dia eu fosse criar um jogo de tabuleiro baseado em Pokémon na região de Brasil. E eu dei o nome da primeira evolução de Tupiná, porque ele é baseado no conto do Guaraná. Então a gente tem Tupiná, o Na de Guaraná e Tupi baseado em uma das línguas que eram faladas no Brasil antes dele ser colonizado, entre aspas. E ele é do tipo fada e grama. E imaginem que ele é um Pokémon... Imaginem que ele é um Pokémon do tipo semente, né? Então a gente tem Petilil, Cotoni, tem Oddish, que não é semente, mas serve também pra exemplificar. Seedot, ele é desse mesmo estilo. Ele é uma sementezinha com a casca vermelha do Guaraná ao redor dele e uma folhinha na parte de baixo, né? Ele anda pulando. Ele é do tipo fada e grama. Eu, resumindo bastante os status, que eu não quero falar todos eles, ele é um Pokémon bastante focado em SP Defense e SP Ataque, né? A defesa dele é razoavelmente baixa, né? Pra primeira forma, eu acredito que seja até que alta, 50 de velocidade base, 60 para ambos, SP Ataque e SP Defense. As abilities que eu dei pra ele, uma é Insomnia, a ability principal é Insomnia, baseado no conto mesmo, no sentido de não poder dormir, não consegue dormir, justamente porque, pra quem não sabe, o conto eram dois casais que queriam muito ter um filho e pediram pros deuses, eu tô aqui da memória, eu não lembro do conto 100% não, pediram pros deuses, né, pra receber, né, um filho. E eles receberam. O menino era alegre, contente, feliz. Só que um dos deuses malvadinhos ficou com inveja, alguma coisa aconteceu lá, e ele simplesmente botou o menor pra jogar no Vasco. E o que acontece? Os pais, como homenagem, plantaram os olhos da criança. E aí nasceu a Árvore do Guaraná. Baseado neste conto, que provavelmente pode não ser o menor, pode ser uma princesa, pode ser uma pessoa importante, não sei, mas também não muda muita coisa, já que é só pra dizer que o fruto vem dos olhos de uma pessoa. Baseado neste conto, o Pokémon não dorme, ele simplesmente tem a capacidade de não dormir. E a Hiding Ability dele é Prankster, pra transformar ele em algo útil dentro de batalha mesmo. A evolução dele, eu misturei ali um pouco de traços de Pokémon de grama e dei umas características que podem ser assemelhadas à indígena, né?
aquele cabelinho mais tigelinha, uma veste meio de folhas assim. Ele tem braços de galhos de árvore e nos braços dele tem os frutos, né? Tem os olhos. Ele é um Pokémon que não possui olhos, ele não tem olhos, né? Ele tem ali uns tracinhos nos olhos dele para representar o folclore, que é a criança sem olho, porque o olho dele foi plantado e essa planta foi o que gerou o resto do corpo dele. Eu dei o nome para ele de Kuruná, porque além dele ser baseado na lenda do Guaraná, né, da fruta do Guaraná, também adicionei a ele outro folclore, que é o folclore do Curupira. Então as pernas dele são invertidas. O calcanhar dele é na frente e a palma do pé dele é atrás. Então ele é uma mistura de Curupira com Guaraná. E eu dei a habilidade pra ele Contrary, de Hidden Ability Misty Terrain, mas eu tinha uma ability principal dele, porque como ele não tem olho, né, ele rouba também a capacidade de ver dos inimigos. Então eu dei pra ele uma habilidade que diminui em 20% toda a precisão do time inimigo. Eu posso reduzir isso de 20 pra 10, mas eu acho que 20 é um valor relativamente bom. Reduzir toda a precisão do time inimigo em 20%. Isso seria uma habilidade exclusiva dele. Eu não sei se tem outro Pokémon que tem uma habilidade semelhante. Não Os tem. status dele são focados em defesa, né? Ele tem um HP relativamente alto de 120 base, 75 de defesa, 75 de SP Defense. Ele tem uma velocidade relativamente alta, eu dei pra ele 90 de velocidade e 80 de SP ataque. 45 de ataque e acho que ele tá bem equilibrado. Em batalha talvez ele seja mais roubado, eu não sei, ele não existe. Mas acho que eu consegui deixar ele bem equilibrado, sendo sincero. Cara, muito interessante. Eu gostei bastante dessa habilidade nova. Eu acho que assim, pra ficar mais balanceada, poderia ser pra todo mundo, menos ele. Por exemplo, o teu parceiro também, entendeu? É uma boa. Porque ele rouba os olhos de todo mundo, né? Então, em teoria, o aliado não passa batido. Nossa, mas muito legal, gostei muito da ideia. E Contrary é excelente, né? É, por causa dos pés, né? Que é o contrário. Então, você segue ele e você segue errado. Então, vai tudo ao contrário. Então, é muito legal. Eu gostei muito dessa habilidade Contrary nele. Porque às vezes o Contrary é uma habilidade legal, só que às vezes uns pokémons não fazem muito sentido, né? Por exemplo, o Serperior tem Contrary e colocaram nele só pra ver se alguém usa. Porque... O Serperior é um dos pokémons que eu não sei por que tem Contrary. O Inky eu deixo passar sinistramente porque faz todo sentido, né? Ele é um pokémon que se porque inverte. vira contra cabeça e tudo mais. E o Spinda... até vai lá o Spinda, né? Porque ele é muito loucão e tal, ele não sabe nem pra que lado que ele tá indo. Agora o Serperior... só colocaram pra ver se alguém usa ele, porque ele era o pior inicial de grama, né? Sim, pior do que a Meganium. Não. É o segundo pior. Não. Não é. Sem A gente vai brigar aqui, ele não é. A Meganium é pior. Sem a Hidden Ability. Não, tô falando sem a Hidden Ability. Qual que é a Hidden Ability da Meganium? É Leaf Guard. Não, mas eu tô falando sem os dois sem a Hidden Ability. Os dois sem a Hidden Ability. Mas eu acho injusto você falar dele sem a Hidden Ability, já que ele nasceu na geração que nasceu a Hidden Ability, pô. Ele foi pensado pra ter a Hidden Ability, provavelmente. Tá. Não, não sei. É porque eu sei que assim, eu tô falando, Robson... porque se fosse comparar sem Hidden Ability os dois. Sem Hidden Ability eu acho que ambos são ruins. Mas ainda acho o Serperior melhor. Sei lá. O moveset dele é tão ruim, cara. Mas tão ruim. Meu Deus. E o da Meganium não? Não dá. A Meganium ainda dá pra usar de suporte. Levantar a tela, envenenar, paralisar. Mas... nessas coisas ele consegue. O Niba vai ser quem vai ficar com a Chikorita, né? No Legends EA, certo? Eu vou ficar com o Totodile e ele com a Chikorita e você com o Cyndaquil não, o Tepig. Coitado do O Cyndaquil vai ser o Tepig. Mas tá bom. Tá legal. Mas gostei muito do seu Pokémon, viu? Da sua linha evolutiva, Robson. Muito criativo. E agora, para finalizar, vamos para o meu terceiro Pokémon. Agora, um Pokémon de linha única, né? Não tem evolução. E ele se chama Serranor. Serranor por quê? Ele é baseado no Galo da Serra e também em machados, muito usados por lenhadores. Então, é um galo da serra lenhador. Ele tem o corpo não muito grande, né? Tem 40 centímetros de altura. Ele é bem parecido, basicamente, assim, com o galo da serra, que é um pássaro nativo aqui do Brasil, e que tem um topetão. Pra quem não sabe o que é um galo da serra, ele não é muito parecido com um galo. Ele é mais parecido com um periquito do que com um galo de fato. É importante esse ponto, porque eu fico imaginando um galo. Mas ele parece um periquito. É pequenininho. Não, pessoal, digita no Google Imagens, galo da serra. Ele é um passarinho brasileiro só que ele é laranjado, inteiro laranjado, ele tem um topetão na cabeça.
E qual que é a minha ideia? Diz na Pokédex que o Serranor, ele é um Pokémon do tipo metal e fogo. Ele produz calor próprio e eventualmente as penas dele, desde quando ele nasce, pegam fogo e viram cinza. Só que essa cinza não cai. Ele consegue concentrar essa cinza em algumas partes do corpo e elas são compactadas, fundidas novamente e criam lâminas de metal. Portanto, ele tem nas pontas dos pés as garras extremamente afiadas. No peito, ele tem uma chapa protetora de metal. Nas asas, eles têm pequenas listras também de metal. E na ponta do rabo e na ponta da crista na cabeça, tem uma lâmina super afiada, tanto no rabo quanto na crista da cabeça. A crista cobre a cabeça toda e no final tem um cabo de metal, muito parecido com o chapéu da terastalização do tipo metal. Então ele fica como se fosse com um machadão na cabeça. E o corpo dele é muito quente. Então sempre que uma nova pena pega fogo, vira cinza, ele vai aumentando essas lâminas. Ele é um Pokémon baseado em ataque. O principal status dele é o ataque. Ele tem 125 de ataque. E os outros é tudo de médio para ruim. Ele tem 80 de HP, 75 de defesa, 60 de especial defesa, 85 de especial ataque e 70 de speed, 495 no total. E ele vive em florestas e ele costuma eventualmente ficar cortando galho das árvores com suas lâminas. Ele é um Pokémon bem agressivo, inclusive a cara dele, ele tem um bico curto, pontudo e afiado, e o olho dele, ele tá olhando pro cara dele, ele tá sempre pistola, ele parece assim um galo da serra full pistola, muito bravo. Putaço. Puto da vida, e ele é muito territorialista e ele vai te atacar. Se você bobear ali perto dele, ele vai te atacar. As habilidades dele, a habilidade normal dele é bem melhor do que a Raiden Ability. A Raiden Ability dele é Hyper Cutter, ele previne diminuição de ataque. E a habilidade normal dele é Levitate, porque ele é um pássaro, ele voa, apesar de não ser do tipo voador. No mesmo estilo do Flygon, que ele voa, mas ele não tem o tipo voador. E ele para ser treinado, ele tem que respeitar seu treinador. Mas isso não é muito fácil, porque ele é bem puto da vida. Ele é bem pistola. Ele é naturalmente difícil de lidar. É um Charizard do anime, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Olhando pra ele assim, eu consigo pensar em um move assinatura pra ele e uma habilidade pra ele também exclusiva. Qual? Um move assinatura pra ele que eu daria é um move de precisão de 75, você vai entender, calma. Um move de precisão de 75 com 60 de poder base. O que acontece? Esse move é tipo um rollout, porém ele é do tipo ferro. E pra cada vez que você acerta, as chances de critar aumentam, entendeu? E a ability dele é tipo um speed boost, só que seria uma espécie de accuracy boost. Então pra cada turno ou pra cada vez que ele usa um movimento, ele aumenta as chances de acerto daquele movimento, entendeu? Combando assim o move assinatura com a ability dele, entendeu? Pra combar com... entendi. Pra combar com a habilidade... Nossa, muito bom, interessante, viu? Que ele fica cada vez mais focado na batalha e erra menos. Sim, porque como ele é todo laminado assim, vamos dizer, ele... usar um move que envolva rolar ou girar na direção do inimigo pra cortar ele, pra mim, pelo menos visualmente falando, faz todo sentido, entendeu? Só que tem que dar uma nerfada. A habilidade poderia ser chamado Focus Boost, que é aumento de foco. Perfeito. E cada turno vai aumentando a precisão. E assim, claro, pra também utilizar essa habilidade também muito boa, porque tipo, o Levitate seria ótimo pra ele, porque ele fica imune a golpes de terra, que seria fraqueza quádrupla. Mas esse também é muito bom, ele também pode aprender outros golpes que sejam com a precisão baixa, mas golpes bons, tipo Mega Horn, qual mais aí que pode errar? Supercell Slam, sabe? Golpes que podem errar, mas que naturalmente são bons, só que aí ele vai aumentando, cada turno aumenta a precisão, e aí ele não erra. Só precisa calcular em quanto que ele aumentaria a precisão, se em pontos fixos, se em porcentagem, eu não sei. Não pensei nisso, mas a ideia é essa. Não, mas aí a precisão seria tipo qualquer outro status, pode aumentar até 6 vezes, entendeu? Mas eu acho que se desse pra aumentar mais
se desse pra aumentar, tipo, em 6 vezes, talvez ele fosse ficar com uma precisão muito alta, muito rápida, entendeu? Então, se ele tem uma precisão de 70, se em 2 vezes ele fosse ganhar 50%, vamos dizer assim, ele já ia ficar com 105%. Eu acho que teria que dar uma modificada. Não sei. Não, eu acho que assim, até daria, só não pode. Seria uma ótima habilidade pra ele, eu gostei muito da ideia. Só não pode dar golpe One Hit KO. Não, aí é Nele, foda, né? ele não pode aprender isso aí. Não pode aprender. Se bem que não faz Nem sentido, por Zé, ele Reg Move, nem aprender. nada. Porque se ele... Nenhum dos golpes, né? Porque ele precisa acertar uma pra aumentar o accuracy do move que ele tá usando. E se ele não conseguir usar, ele não vai aumentar nunca. Então. Mas é interessante, cara. Nossa, bem legal. Eu gostei das suas sugestões. Vou adicionar. Coloca meu nome lá na Pokémon Company pra me adicionarem como desenvolvedor de ability. Nossa, muito legal, né? Também tem várias que um dia a gente podia fazer um episódio, né? Criando novas abilities. Ou consertando, né, também. Verdade. O Sturge é um ótimo exemplo disso. Ele só foi consertado depois de 4 gerações, né? Vamos dizer assim. Que a primeira não tinha ability, aí na primeira, 3, né, no caso. Da terceira, a quarta, o Sturge era uma merda, na quinta foi consertado. Tanto é que hoje em dia Sturge é bem interessante, né? Muita gente usa. Só que... Nossa, quanta raiva eu passei com... Acho que eu não sei se foi o Solk ou se foi o Troll que tem Sturge lá no Marshall da Elite 4. Da Elite 4 de Unova. O Marshall é insuportável com esse merda. Nossa, e ele bate muito forte. Ele Pois tem acho que 125 também de ataque, o Solk. Nossa, o Solk é chato, cara. Nem faz muito sentido ele ter Sturge, mas enfim, né? Bom, Robson, criamos nossos Pokémons. A gente vai ligar lá pro Massuda pra ele botar na 10ª geração. 10ª não, né? Porque a 10ª já tá meio caminho andando. A 11ª. Na 11ª... coloca quando for fazer a gente. Isso. Vão estar esses Pokémons aqui, esses 6. E lembrando, galera, o Niba não está aqui. Ele também criou os Pokémons, mas infelizmente ele não pôde aparecer. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso mandar mensagem. A gente pode mandar mensagem pra ele agora, pra ele mandar um áudio pra gente quando ele estiver pronto. Que aí, quando o episódio estiver sendo editado, a gente adiciona o áudio dele no final. Não, relaxa. Porque, agora a gente fez isso, vamos fazer a parte 2. Na parte 2 vem ele e a gente faz mais Pokémons, que eu quero fazer mais Pokémons. Gente, é tudo mentira. O Zé só quer fazer mais Pokémon. Ele não tá nem aí pra colocar o Niba falando ou não no podcast. Ele só quer a oportunidade de ter mais Pokémons pra fazer. Sim! Na verdade fui eu lá, né? Eu que mordi o Niba. pra não deixar ele gravar hoje. Vai fazer a parte 2 obrigatoriamente. Ai, pessoal. Não, mas é muito gostoso. Eu adoro esse tipo de episódio. É muito bom. Ai. Bom, galera, infelizmente a gente vai ficando por aqui. Semana que vem o Niba estará de volta, podem ficar tranquilos. E sigam a gente nas nossas redes sociais, curtam, compartilhem, ajude a gente, certinho? E então, até semana que vem, um grande abraço, falou, tchau! Fala, treinadores! Não, espera, como que é mesmo? Fala, treinadores. Não, lembrei. Vai, voltando. Vai.